Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Aqui seu irmão em Cristo, pastor Ricardo São Souza. Desejo a todos um ótimo e abençoado dia na presença de Deus, o nosso Pai Celestial. Estou aqui, amados irmãos, para o nosso devocional do dia e hoje nós iremos falar sobre a temática como vencer novos desafios. Você tem algum desafio novo para vencer? Eu acredito que sim, pois estamos aí constantemente vencendo desafios e encarando novos desafios. Mas com tudo isso, a presença de Deus é de suma importância nas nossas vidas. Vamos então para o texto bíblico que está em Josué, capítulo 1, versículos 7 e 8, que diz: Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para teres o cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Veja, amados, que no período aproximado de 40 anos, Moisés esteve na liderança do povo hebreu, o tirou ali do Egito e o conduziu pelo deserto ou pelos desertos. E a palavra de Deus nos diz que neste período, estava ali ao seu lado um certo homem chamado de Josué. Boa parte, pelo menos, deste período, esteve ao lado dele Josué, auxiliando, trazendo a Moisés as notícias que ele precisava receber, e tudo que Moisés precisava de Josué, ele estava ali para ajudá-lo. Veja, amados irmãos, que é de suma importância nós ajudarmos aqueles a quem Deus tem levantado, pois um dia, se chegarmos na liderança, nós também precisaremos de ajuda. Temos que entender que ninguém faz nada só. E veja que agora Moisés era morto. Deus chega para Josué e diz: olha, meu servo Moisés é morto. E Deus dá incumbência a Josué de levar aquele povo até a terra de Canaã e fazer aquele povo herdar aquela terra. Veja, amados irmãos, que o texto sagrado nos deixa a entender com facilidade que Josué temeu, que Josué teve medo. E por que Josué teve medo? Por dois motivos. Claro, devido ao povo, que era um povo trabalhoso, e também devido às guerras, às pelejas, às batalhas que Josué enfrentaria. Então veja que tinha duas coisas importantes que levavam Josué a temer, que eram os desafios internos e os desafios externos. Mas Josué sabia que ele não poderia recuar. Josué sabia que ele deveria avançar. E a palavra do Senhor vem até ele para ele ser forte, para ele ser corajoso e enfrentar aqueles desafios, pois o Senhor faria triunfar. O Senhor faria triunfar. Entenda, querido irmão, querida irmã, que na nossa vida não é diferente. Nós iremos enfrentar muitos desafios, muitas pelejas, às vezes internos e externos. Isso nós podemos aplicar internamente no nosso próprio ser, na nossa própria mente, na nossa própria fé, na nossa própria vida. E também haverão desafios externos, onde teremos que lidar com pessoas, onde teremos que lidar com circunstâncias que muitas das vezes serão totalmente desfavoráveis. Todavia, nós devemos nos esforçar e nos lembrar que não estamos sós, mas que Deus nos chamou para uma grande obra e que Ele nos capacitou para vencer pela sua graça e pelo seu poder. Então vejam, amados irmãos, que Josué, como já sabemos, teve sim muitas batalhas, mas Deus foi com ele. Ele foi vitorioso, ele foi vencedor. E o porquê Josué foi vencedor?
É sobre isso que eu quero te falar neste momento. Primeiro, porque ele creu na promessa do Senhor Deus. Deus fez uma promessa de dar a Israel aquela terra por herança. Veja que há 40 anos atrás o povo não entrou na terra de Canaã por causa da incredulidade. O povo, ao sair ali da terra do Egito para a terra de Canaã, demoraria em torno de 40 dias. Mas por causa da incredulidade do povo, eles ficaram 40 anos aproximadamente no deserto. Mas Josué, meus amados irmãos, nunca desacreditou da fidelidade de Deus, do poder de Deus. Josué nunca desacreditou que Deus teria sim condições de fazer aquele povo entrar na terra de Canaã, fosse há 40 anos atrás ou agora, na sua época como líder de Israel. Veja que é muito importante nós crermos nas promessas de Deus. Podem se passar dias ou anos, mas o Deus que falou, ele é fiel para cumprir. E a palavra do Senhor não volta vazia, como diz a própria Escritura, mas antes faz aquilo que lhe apraz. Eu quero dizer para você, creia na promessa do Senhor. Creia que cada palavra que ele te dirigiu não cairá por terra. Acredite que ele vai cumprir aquelas promessas que, quem sabe, caiu já até no seu esquecimento, mas não no esquecimento de Deus, pois ele é fiel. A segunda coisa que levou, meus irmãos, Josué a vencer, sem nenhuma dúvida, foi a garantia de que ele não estaria sozinho naquela importante missão. Deus garantiu a Josué que estaria com ele, que a presença dele estaria na vida dele. E sem nenhuma sombra de dúvidas, a presença de Deus faz total diferença. A presença de Deus na vida do homem o faz vencer desafios que parecem ser invencíveis. Mas a falta da presença de Deus leva o homem a fracassar diante de desafios pequenos que possam surgir na sua vida. Veja que enquanto Saul tinha a presença de Deus, ele vencia inimigos, mas depois que a presença de Deus saiu da vida de Saul, por causa da desobediência dele, ele começou a perecer. Josué, aqui nesta batalha, não estava só, ele estava com Deus em todas as pelejas, em todos os momentos, nos levantes internos, nos levantes externos, Deus estava ao lado de Josué. Saiba, meu querido irmão, que é através da presença de Deus que nós vencemos. Nós não vencemos por causa da nossa eloquência, da nossa intrepidez, da nossa ousadia, por causa da nossa sabedoria, não. Nós vencemos por causa da presença de Deus. Diante da presença de Deus, o mar se abre. Diante da presença de Deus, o Jordão retrocede. Diante da presença de Deus, gigantes caem por terra. Diante da presença de Deus, o impossível acontece na vida do povo de Deus. A pergunta é: você tem a presença de Deus? Se não, busque esta presença maravilhosa e a sua vida será abençoadíssima para a glória de Deus. Em terceiro lugar, meus irmãos, Josué venceu porque Deus trouxe uma orientação muito específica para ele, a qual ele guardou no coração. E a orientação era de que ele não deveria se apartar da palavra de Deus. Nós também não devemos nos apartar das Escrituras. Nós devemos reter a palavra de Deus no nosso coração, na nossa mente. Devemos reter a palavra de Deus na nossa vida, no nosso ser, no nosso viver. Muitas pessoas estão fracassando porque estão indo pela palavra de homens, de coaches, de amigos, mas estão se esquecendo de consultar ao Senhor. Estão deixando de consultar a palavra de Deus e, devido a isso, estão fracassando miseravelmente. Mas saiba que a palavra de Deus, para mim e para você, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos.
A palavra de Deus, ela tem uma orientação muito abençoadora para a vida espiritual, financeira, material, para a vida conjugal, sentimental, para todas as áreas da nossa vida. Então, portanto, se você quer viver uma vida vitoriosa, você deve consultar sempre a palavra do Senhor Deus. Esta palavra vai te prevenir do fracasso e irá te abençoar com a vitória. Josué foi orientado a não largar da palavra de Deus. Eu aconselho você, não despreze a palavra do Senhor. Não deixe por nada o conselho do Deus Todo-Poderoso. Em quarto lugar, meus irmãos, Josué venceu porque ele tinha uma palavra de que ele precisava se esforçar. Veja que muitas das vezes nós já temos a palavra de Deus, a promessa de Deus sobre a nossa vida, mas estamos acomodados. Veja, se Josué tivesse continuado ali com o povo, não vamos ficar aqui mesmo, aquém do Jordão, a gente já tem aqui um lugar bom, né? Ele não teria tomado posse da terra de Canaã para aquele povo, ele tinha fracassado. Veja que nós não devemos, meus irmãos, nos acovardar diante dos desafios. Nós temos que nos esforçar no Senhor nosso Deus. Veja que muitas pessoas têm promessas, mas estão desanimadas, estão estacionadas, estão paradas. E a palavra de Deus nesta manhã para nós é: esforça-te, tem bom ânimo, e eu serei contigo, diz o Senhor. Deus não vai fazer aquilo que você pode fazer. E aquilo que é para Deus fazer, jamais nós teremos condições de fazer. Portanto, se esforce, porque aquilo que você pode fazer, Deus irá abençoar e você será bem-sucedido nisso. Mas aquilo que você não pode fazer, deixe nas mãos de Deus, que Ele vai agir, trazendo vitória sobre a sua vida. Para concluir, meus irmãos, Josué foi muito abençoado. Apesar das lutas, apesar dos problemas, apesar dos levantes, Deus lhe deu vitória no meio do seu povo e entre as nações por onde ele passou, porque Deus era com ele. No nome de Jesus, eu creio que você também irá vencer os desafios, seguindo a orientação da palavra do Senhor. Vamos orar no nome de Jesus. Deus poderoso, no nome do teu amado e querido Filho Jesus Cristo, eu quero orar, Senhor Deus, pela vida de cada um dos teus servos e servas, que irão, meu Pai amado, receber esta palavra. Quem sabe, ó Pai, este homem, esta mulher, esteja neste momento diante de um grande desafio, diante de uma grande luta, de uma peleja, e não sabe como agir, meu Pai, mas neste momento eu creio que o Teu Espírito Santo já trouxe orientação, discernimento, direção para os Teus servos e servas. Ajuda, meu Pai, os Teus filhos permanecerem firmes na Sua palavra e seguirem, meu Pai, cada uma, Senhor, das Tuas orientações para terem uma vida vitoriosa, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, dai graça aos teus servos para enfrentar e vencer todos os desafios da vida. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. E no nome de Jesus te agradeço por tudo que tu és, fizeste, estás fazendo e ainda irás fazer nas nossas vidas. Louvado e engrandecido seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Toda honra, toda glória, todo louvor a Deus, o nosso Pai. Que Deus abençoe a todos. Não se esqueça de compartilhar este devocional. Deixe o seu like, deixe um comentário também, porque isso é muito importante para o canal. O YouTube entende que o conteúdo está sendo relevante, importante para os que estão acompanhando. Deus abençoe a todos. E se não é inscrito, se inscreva e ative as notificações clicando no sininho e na opção todas. Tenham um ótimo dia, fiquem todos debaixo da bênção, da graça e da paz de Cristo Jesus.